Se prepare para embarcar em uma jornada épica pela vida e conquista de um dos maiores líderes da história. Vou te contar a história do homem que se tornou símbolo de coragem, estratégia militar e com o seu legado que atravessou os séculos. Tô falando dele, do homem, da máquina, da lenda, o cara que nunca perdeu uma batalha, Alexandre o Grande. Fala, historiadores! Victor aqui. Hoje vamos conhecer a história de um cara que se tornou uma lenda viva. Travou diversas batalhas, expandiu seu império, triunfou sobre diversos inimigos e teve uma das mortes que mais dividem opiniões da história. Sim, senhoras e senhores, parece coisa de filme, mas o cara realmente era casca grossa. Um líder nato e um estrategista militar de dar inveja. O próprio, Alexandre o Grande. Mas, antes de entrarmos nessa história épica, é claro que eu vou te convocar, mais uma vez, meu bravo historiador, para se inscrever aqui no canal, para deixar o seu like e nos ajudar a bater a meta dos primeiros 1000 inscritos, que vai me incentivar bastante a continuar fazendo conteúdo para você, beleza? Então, sem mais delongas, eu sei que você está esperando a história de Alexandre, então vambora, cola comigo, faz uma pipoca, um lanchinho para não engordar e vambora. Galera, o nosso protagonista da história, Alexandre, ele nasceu em Pela, capital do Reino Macedônico, em julho de 356 a.C. Os seus pais eram Felipe II, o rei da Macedônia, e Olímpia, filha do rei dos Molossos, ou a princesa dos Molossos. Os Molossos eram uma das 13 tribos gregas, localizada no Épiro, e o nome da capital era Dodona, como eu vou deixar aqui no mapa para vocês circulado, para vocês darem uma olhada. A mitologia grega diz que os Molossos são um povo que literalmente descendem direto de Aquiles, e aqui já começam as ligações de Alexandre com as grandes lendas e guerreiros do período de Homero. Olímpia era a quarta esposa das 7 esposas de Felipe. Pois é, meu querido, você que fica aí reclamando da sua esposa, o cara tinha que lidar com 7, meu amigo. Espero que ele sirva de lição para você nunca mais reclamar da sua digníssima esposinha. Mas com 7 esposas você já deve pensar. Imagina a briga dessas mulheres quando Felipe morrer e um dos seus filhos precisar ser escolhido como novo rei. Só que nisso Olímpia já estava bem esperta. Algumas esposas não eram consideradas legítimas e ela era filha de um rei, querendo ou não, o que confirmava sua legitimidade. O casamento dos dois foi uma aliança política que permitiu assegurar o controle da fronteira oeste da Macedônia. Mas, mesmo sendo uma esposa legítima, Olímpia não baixava a guarda não. Ela faria de tudo para que seu filho chegasse até o trono. A história diz que inclusive ela chegou até a envenenar Arrideu, que era o filho mais velho de Felipe naquela época, para que ele não assumisse o cargo na morte do rei. Arrideu sobreviveu, mas ficou com sérias sequelas neurológicas. Ele acabou sendo excluído da linha de sucessão. Bom, vamos voltar um pouquinho para o nascimento do Alexandre. O garoto nem tinha nascido ainda e as lendas sobre o seu respeito já tinham começado. Vamos lá, eu vou enumerar para vocês. Lenda 1. Dizem que na noite de núpcias do casal, Olímpia sonhou que o seu útero havia sido atingido por um raio, sendo assim ela engravidando de Alexandre. Lenda número 2. Outras versões dizem que Felipe pegou ela na cama com Zeus Amon em forma de serpente. Hã? Lenda número 3. E a outra é que Felipe sonhou que segurava o útero da esposa e o marcava com um selo, com a imagem de um leão. Também tinham histórias de que no dia do nascimento o general Felipe tinha triunfado em uma batalha e que o cavalo do rei tinha ganhado uma prova dos Jogos Olímpicos. E foi assim que Alexandre nasceu, em volta de várias histórias e lendas que fortaleceram sua imagem e iniciaram ali o seu legado. Alexandre foi criado como qualquer outro nobre. Aprendeu a lutar, aprendeu a ler, aprendeu a caçar, cavalgar, mas uma breve pausa aqui para o nosso momento quinta série. Quem não lembra do nome Bucéfalo? Pois é, galera, esse era o nome do cavalo de guerra de Alexandre o Grande. Além de cavalgar muito bem, Alexandre domou o Bucéfalo quando ninguém mais conseguiu. O rei ficou todo orgulhoso do seu filho e disse: menino, você é um visionário, vou achar um tutor foda pra você. E adivinha só quem que ele mandou chamar pra ser o tutor de Alexandre? A sensação do momento, a lenda grega, o cara das filosofias, ninguém menos que Aristóteles. Pois é, Aristóteles foi tutor de Alexandre. E com Aristóteles, Alexandre aprendeu medicina, aprendeu filosofia, moral, religião, lógica, arte, e em troca, Felipe prometeu reconstruir a cidade natal de Aristóteles, chamada Estágira, que ele mesmo destruiu, e prometeu libertar o povo que ele também tinha escravizado.
Podemos ver que Filipe era muito gente boa, né? Aos 16 anos, Alexandre começou a bater as asinhas. Ele começou a viajar mais e conhecer o mundo e percebeu que algumas coisas eram diferentes do que Aristóteles ensinava. Como todo adolescente bem rebelde, Alexandre ficava questionando o filósofo e depois de um tempo parou de ter aulas com ele. Quem nunca, né? Então, aos 16 anos de idade, Alexandre já era o cara. A soma de apoio dos pais, que eram fãs número 1 dele, não paravam de dizer para todo mundo que o filho deles era descendente dos deuses e da educação de primeira que ele recebeu de Aristóteles. A essa altura, Alexandre já não era mais só o Alexandre, ele já começava a ser conhecido como Alexandre o Grande. Até porque, como o garoto não ia acreditar que era um semideus depois de uma fanbase desse tamanho? Naquela época, Alexandre ficou como rei regente enquanto o pai saía em batalha. E essa foi a oportunidade de ouro para Alexandre mostrar que não sabia as coisas apenas na teoria e que na prática também mandava muito bem. E aí foram batalhas atrás de batalhas do lado do pai. Alexandre comandava parte do exército e o rei a outra, e juntos avançaram por várias cidades gregas. Em 338 a.C., teve a Batalha de Queroneia, atenienses e tebanos contra os macedônios. Filipe e Alexandre ganharam a batalha e o rei uniu quase todas as cidades e estados da Grécia sobre um estandarte militar chamada a Liga de Corinto. E até então, o mapa da Macedônia estava dividido dessa forma aqui, como vocês podem observar. Mas a liga não era só de bonito não. O rei queria usar essa nova força conquistada para invadir o Império Persa, que estava ali logo do lado perturbando. Mas mal sabia ele que isso não ia rolar. Em 336 a.C., Filipe estava no casamento de uma das filhas e foi assassinado pelo capitão da guarda pessoal, o Pausanias. Ele até tentou fugir, mas 2 dos amigos de Alexandre o alcançaram e mataram o cara. É isso que dá quando não se puxa a capivara do seu capitão de guarda antes de contratar. Pois é, convenhamos, né? Após o período de luto, Alexandre foi proclamado rei pelos nobres macedônios e também pelo exército aos 20 anos de idade. Quem aí assistiu Game of Thrones? Pois é, você sabe que a primeira coisa que se faz quando se assume um trono é eliminar a concorrência. E Alexandre era muito bom no assunto. Filho de Olímpia, né? O cara também tinha que ser casca grossa nessas horas. Ele não queria ninguém acima do seu trono a não ser ele mesmo. E dessa galera foram de arrasta pra cima Amintas V, que era primo, 2 príncipes macedônios, General Átalo, e a Olímpia aproveitou a brecha para matar uma das esposas de Filipe, que ela também não é muito com a cara não. Depois disso, Alexandre partiu com o exército para conter revoltas nas cidades de Atena, Tebas e Tessália. A galera não estava muito feliz com Alexandre no trono não. A notícia da morte do rei Filipe já tinha se espalhado e todo mundo sabe que a melhor hora de atacar é quando o reinado tá sob ameaça, ou seja, tá sem um líder, né? Só que a galera se iludiu. Alexandre já subiu ao poder com o sangue nos olhos. O cara tava querendo jantar todo mundo. E chegou dando bicuda e mandando todo mundo pra lá, dizendo que quem manda aqui sou eu. Pois é, depois da segunda briga, tanto Atenas e Tebas quanto as outras cidades gregas entenderam que não dava pra comprar briga com Alexandre. E então proclamaram Alexandre líder supremo da Grécia. Alexandre queria continuar o que seu pai desejava, que era conquistar a Pérsia. Em 334 a.C., Alexandre atravessou o Helesponto, o Estreito de Dardanelos, que separava a Europa da Ásia, e foi direto para cima dos persas. Mas claro, enquanto ele estava fora, ele deixou em seu lugar um regente, o general Antípatro, para Grécia não virar bagunça de novo. Com quase 50 mil soldados de infantaria, 6 mil cavalarias e uma frota de 120 navios com quase 40 mil homens, Alexandre chegou finalmente na Pérsia. Por 12 anos, Alexandre avançou em suas campanhas contra a Pérsia. Detalhe, ele só tinha 22 anos e ele já comandava um exército maior do que a população total da capital macedônica naquela época. No exército tinham pessoas da própria Macedônia, mas também de outras cidades gregas, então mal acompanhado ele não estava, ele estava bem prontinho para a batalha naquela altura. Dizem as histórias que Alexandre chegou na Pérsia, fincou uma lança no chão e disse que aceitaria de bom grado a Ásia como presente. Pouco confiante, né, nosso garotinho Alexandre, nessa altura do campeonato. Em primeiro momento, Alexandre focou em conquistar as regiões costeiras, impedindo que os persas pudessem usar o mar para atacar a Grécia novamente, como já tinham feito algumas outras vezes no passado. Alexandre foi de Pela até o Egito, do Mar Negro ao Vale do Nilo, conquistando todas as cidades e regiões que passavam por essa linha vermelha do mapa. Essa linha vermelha logo aqui em cima que vocês estão vendo, passando por aqui. Pausa, pausa, pausa. Curiosidade histórica. Em Górdio tinha uma lenda que dizia que um dos reis morreu sem herdeiros, e o oráculo tinha dito para a população na época que o próximo rei chegaria na cidade em um carro de bois. Aí o próprio Górdio
chegou na cidade em um carro de bois, e ele foi coroado rei por isso. Simples, né? Como símbolo, Górdio amarrou a carroça no templo de Zeus, com um nó que ninguém conseguia desatar. E a profecia dizia que o próximo rei da Ásia conseguiria desfazer esse nó. Aí chegou Alexandre e, só para provar que ele não estava nem aí pro que os persas tinham falado, passou a espada no nó e desfez o negócio. Pronto, foi visto como o próximo rei. Até porque ninguém tinha avisado ele que tinha que desfazer o nó com as mãos, né? Nesse primeiro avanço, uma das batalhas mais importantes foi a Batalha de Issos, em 333 a.C. Alexandre conseguiu mostrar o quanto ele era incrível em estratégia militar. Nessa batalha, o exército persa era bem maior do que o exército macedônio, e mesmo assim Alexandre venceu. Em média, o exército persa tinha 110 mil homens contra 46 mil homens do exército macedônico. Alexandre sabia que estava em menor número, então ele usou a geografia do lugar ao seu favor. A batalha aconteceu a poucos quilômetros da cidade de Issos, às margens do rio Pinaros. Dário posicionou suas tropas na base da montanha e Alexandre no topo dela, como mostra aqui na imagem que vocês podem observar. Alexandre ficou do lado das montanhas, enquanto Dário às margens do rio do outro lado. O lado esquerdo das tropas macedônicas foi comandado por Parmênio, um dos generais de Alexandre, que levava a cavalaria, os arqueiros e as famosas falanges gregas. Do lado direito, o próprio Alexandre comandava os lanceiros, a cavalaria, a guarda real de infantaria e mais brigadas de falange. Como Alexandre estava na melhor posição, os números do Dário acabaram não fazendo tanta diferença, e aí foi só avançar em direção ao seu objetivo, que era matar Dário, que era o rei da Pérsia àquela altura. Alexandre foi primeiro e ele abriu o caminho com a guarda real, fazendo as falanges passarem pelas linhas inimigas e entrarem em confronto direto com os persas. Depois a cavalaria e a infantaria cruzaram o rio, cercando os caras pelo lado, enquanto se infiltraram no meio do exército. Eles iam desmontando a formação deles pedaço por pedaço. A infantaria, naquela altura, ela continuou avançando e atrás vinha Alexandre com a guarda real, abrindo o caminho até Dário III. Dário já tinha visto que ia dar ruim naquela altura, ele literalmente subiu na sua carruagem e vazou, foi embora. Alexandre desmontou o exército persa de todos os lados. E aí, quando a galera viu que Dário tinha abandonado o campo de batalha, todo mundo se dispersou, dando vitória para os macedônios. Arregou! Famoso arregão. A Batalha de Issos foi muito importante para o avanço de Alexandre. Foi a primeira batalha que os persas perderam com o rei deles em campo. É estimado que tiveram 20 mil soldados persas mortos naquela batalha e 7 mil macedônios. Dário até achou que Alexandre ia ficar feliz com a conquista desse pedacinho de terra. Depois de fugir da batalha, sua família foi feita prisioneira e ele ofereceu 10 mil talentos, todo o império persa do Mediterrâneo ao Eufrates e a mão de uma das filhas em casamento em troca dos reféns. Detalhe, Dário ofereceu isso tudo para Alexandre, mas por trás ele estava aumentando e preparando seu exército para o que seria a batalha decisiva pela Pérsia, a Batalha de Gaugamela. Mas espera aí que eu já te conto dessa briga, já chegamos lá. Alexandre não aceitou a oferta e muito menos a ideia de se contentar com o que já tinha conquistado. Nosso garoto queria mais e ele acabou tendo mais de fato. Depois das regiões costeiras, as tropas macedônias avançaram para as capitais. Vou até deixar uma listagem aqui do lado para vocês acompanharem quais capitais persas eles invadiram. E o objetivo de tudo isso era claro, capturar Dário III, porque todo mundo sabe que se o seu rei está vivo, ainda existe um lapso de esperança de que a conquista e a retomada da sua cidade sejam realizadas. E também não era só capturar Dário não, ele também queria continuar arrecadando recursos para manter suas campanhas funcionando, porque nem tudo é estratégia militar para bancar o exército. Alexandre também tinha que pensar na grana, no financeiro, na bufunfa. E agora vem a história da Batalha de Gaugamela que eu te prometi. Lembra que Dário já estava se preparando? Pois é, ele se preparou mesmo. Do lado persa, as tropas estavam divididas assim, vamos lá, vou ser bem didático para ajudar. O lado esquerdo estava comandado pelo general Besso, e no centro estava Dário e no lado direito o general Mazeu, totalizando aproximadamente 100 mil soldados. Cara, não sei de onde os caras arrumavam tanto soldado, bicho. Do lado macedônio tinha 47 mil soldados. Pois é, era uma proporção 2:1. De novo, em menor número, né? Nessa batalha, Alexandre focou na proteção e avanço dos flancos e posicionou eles em 45%. Eles queriam cercar os persas pelo lado ou pela retaguarda, mas ao mesmo tempo que protegia a formação do seu exército. E essa estratégia funcionou perfeitamente. A ideia era evitar um confronto direto com a ala central dos persas, porque era uma proporção 2:1, então Alexandre ia estar na desvantagem. Então,
O lado esquerdo de Parmênio foi primeiro e resistiu o máximo que pôde, enquanto o lado direito abria a formação a ponto de sair do campo de batalha. Enquanto o lado esquerdo resistia, o lado direito encontrava uma maneira de quebrar a formação persa em um ataque crucial. Essa era uma das principais características de Alexandre. Ele sabia o momento certo, o momento preciso para atacar. Ele fazia de uma pequena oportunidade o momento decisivo da batalha. Quando ele achou essa brecha, o exército persa se desestabilizou e a notícia que Dário tinha fugido, de novo, tinha se espalhado. A moral persa foi lá embaixo e a vitória macedônica já era certa a essa altura. Alexandre já colecionava várias vitórias e abundância de riqueza. Todo mundo já sabia do poder do cara. E quando ele chegou na Babilônia, em 331 a.C., as portas estavam literalmente abertas para ele para receber. Alexandre conquistou o coração do Império Persa sem muito esforço e se apossou do palácio de Dário III, que nessas horas estava se escondendo com o general Besso. Lembra dele? O cara que estava comandando uma parte do exército? Pois é, péssima escolha, porque Besso e os outros nobres já estavam conspirando contra Dário, que foi assassinado e deixado por eles no deserto para apodrecer. Fica lá. Inclusive, adivinha quem que encontrou o corpo do Dário lá? O Alexandre. Alexandre recolheu o corpo, deu o enterro apropriado, digno de um rei, pro teu arqui-inimigo, porque ele havia um certo respeito pelo teu inimigo, né? Besso teve a coragem de se autoproclamar o rei da Pérsia e passou a ser chamado de Artaxerxes V, e Alexandre foi com tudo pra cima dele. E claro, não deixou de conquistar essas cidades pelo caminho. Vou deixar essa listagem aqui do lado de quantas cidades Alexandre conquistou nessas campanhas contra Besso. Alexandre foi reconhecido como rei da Pérsia e derrotou Artaxerxes V, afirmando que o direito ao trono veio pela conquista, e isso era maior do que qualquer outra coisa. Nessa época também, em 330 a.C., Alexandre construiu grandes cidades como as cidades de Alexandria. Começou a incorporar os costumes persas no seu governo, coisa que nem todo mundo gostou não. Aí você pensa, tá bom, né, Alexandre, você conquistou a parada toda, tipo, já dá pra você reduzir um pouco, né? Não. O cara queria mais. Ele queria ir para Ganges, o fim do mundo conhecido pelos gregos. Então, iniciou suas campanhas para a Índia, em 326 a.C. E ali, Alexandre travou uma das suas últimas batalhas, a Batalha de Hídaspes. Alexandre enfrentou o rei Poro e venceu a batalha mesmo com seus cavalos, com medo dos elefantes. Alexandre gostou tanto de brigar com Poro que até deixou ele continuar no comando de onde estava, mas sob a supervisão de um macedônio. Alexandre avançou mais um pouquinho e até os seus soldados se cansaram e se recusaram a avançar mais. Nessa altura já eram 8 anos de campanha sem descanso, escalando montanha, atravessando rios, caminhando distâncias enormes, e os elefantes realmente surpreenderam os caras, então já estava na hora de voltar para casa. Então, em 324 a.C., Alexandre alcançou a cidade de Susa e retornou para a Babilônia. Alexandre tinha voltado para casa, mas sua cabeça ainda pensava nas conquistas que ele queria ter. Ele fez vários planos para as novas campanhas, mas em 323 a.C. faleceu aos 32 anos de idade Alexandre o Grande. Não se sabe ao certo qual foi a causa da morte de Alexandre. Tem especulações que dizem que ele ficou doente e outras que foi envenenado. Também não se sabe ainda aonde ele foi enterrado. De início, ele foi colocado em um sarcófago de ouro e levado para a Macedônia, e depois levado para uma das Alexandrias no Egito. E esse foi o último local registrado dos restos de Alexandre. E adivinha só, Alexandre morreu sem herdeiros, e nessa altura da história a gente já sabe o quanto isso é problemático. A esposa de Alexandre, Roxana, ainda estava grávida quando ele morreu, e dizem que a criança só viveu até os 8 anos de idade. Aí ressurgiram das cinzas com o meio-irmão de Alexandre, o Felipe Arrideu. É aquele cara do começo que a Olímpia tentou matar, que ela envenenou ele. Então, pois é, o mundo não dá volta, ele capota. Até proclamaram o filho e o meio-irmão de Alexandre como reis conjuntos, mas os generais deram um jeito de se livrar deles, até porque ninguém ia aceitar aquela altura o império daquele tamanho na mão de pessoas despreparadas, né? E lembrando que despreparo naquela época era literalmente eliminar a pessoa. Por isso, o império foi dividido entre os generais e ele acabou ficando assim, como vocês podem ver aqui na fotinha: o Egito Ptolomaico, o Império Seleucida, o Reino Pérgamo e a Macedônia, além da esquerda a República Romana, o Império Cartaginês e o Reino de Épiro.
Caramba, foi difícil falar isso aqui tudo, tá? E assim termina a era de Alexandre o Grande. Sua coragem, visão estratégica e ambição incansável o fez um dos líderes mais influentes da história. Desde suas conquistas épicas até o seu legado, a história de Alexandre continua a nos inspirar a alcançar grandes feitos. Mas é isso, meu caro historiador. Eu espero que você tenha gostado de conhecer essa figura histórica e que possamos sempre lembrar das virtudes de liderança de Alexandre para superar nossos limites e deixar a nossa marca no mundo, não é? Por hoje é só e eu queria desejar um grande abraço, que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal, tá bom? Até a próxima!